Trilhas. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast segunda temporada. Bom, primeiramente inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e divulguem para o máximo de pessoas possíveis para que projetos como esse continuem na atividade. Para essa edição, eu convidei Luiz Tedd, que é o filho de Ed Tedd, e levou o seu legado, o legado do seu pai, com muito amor e prestígio. E claro, Luiz também é o fundador do grupo The Cranks, um dos pioneiros do neo-psychobilly no Brasil. Falaremos sobre momentos importantes na carreira de Luiz Tedd, de Ed Tedd, e essa história será contada através dos discos que nós selecionamos aqui com muito carinho para resenhar, e também, claro, desse necessário livro que eu vou mostrar para vocês aqui, que o Luiz Tedd escreveu a respeito da história do seu pai. Só aqui daria mais do que uns 30 podcasts, mas é claro, nós iremos centralizar a conversa nessa história, da história do rock and roll no Brasil, começando inicialmente com um disco icônico. Mas, obviamente, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, o aceite ao convite aqui do Luiz em participar conosco aqui nessa edição do Trilhas Podcast. Valeu, Luiz. Cara, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Eu falo que os discos ligam as pessoas, né? Sem dúvida, sempre. Te conheci através de disco, né, cara? Incrível, né? E agora estou aqui no seu programa, então fico muito feliz, né, de participar desse programa que eu acompanhei já algumas edições. Eu vi o quanto vocês estão engrandecendo aí para a cultura musical. Então é uma honra estar participando aqui hoje. Legal. Não, é interessante esse adendo que o Luiz fez pelo seguinte, vou tentar resumir bem brevemente para também não atrapalhar o papo, mas assim, ele comprou um disco comigo no Mercado Livre ou fez uma pergunta, eu vi o nome dele e falei, cara, será que é filho do Ed Tedd? Aí eu perguntei para ele, falei, cara, você tem alguma relação com o Ed Tedd? Sim, é meu pai. Falei, porra, cara. E aí acho que 2, 3 dias depois eu descobri que ele tinha lançado o livro, né? E aí a gente acabou se encontrando no metrô para poder fazer essa relação. E no primeiro contato eu falei, cara, eu tenho um podcast, dá uma checada lá e obviamente em algum momento a gente vai conversar aí para poder contar a história, porque, cara, assim, quem conhece o Ed Tedd, também a história do The Cranks e do Luiz, sabe que é incrível, então a gente vai pincelar um pouquinho dessa história aqui para você, ouvinte do Trilhas Podcast. Bom, Luiz, para começar, né, como eu falei inicialmente, a primeira música, o primeiro rock lançado no Brasil foi uma versão de Bill Haley, Rock Around the Clock, como Ronda das Horas, né, pela Nora Ney. Só que a edição original do disco é essa daqui, ó. O Luiz vai mostrar pra gente aqui. É uma raridade enorme. Então, assim, para contextualizar, né? Se a gente voltar para os anos 50, a gente estava conversando sobre isso, né? Uhum. Imagina que o jovem não tinha nada. Nada era pensado para o jovem. E o rock and roll foi o movimento, a música que começou a se pensar numa juventude. Legal, tá? Muito bom. Então, através dos filmes, a cultura rock and roll é americana, tá? Chegou isso no Brasil. Né? E o filme que mudou, que começou a mudar a cabeça do jovem foi o Ronda das Horas, né? Que foi lançado como aqui na Ronda das Horas, não, aqui, é o Sementes da Violência. Então isso aqui a gente está falando de 1956. Caramba. Não, aliás, 55. Porque em 56 tempo, o Bill Haley, né, já lança um outro filme aqui, que é o Balanço das Horas, né? Okay. Então podemos dizer que esses dois filmes, vou colocar aqui, né, foram extremamente importantes para o rock, né, para a expansão, divulgação do rock no mundo, inclusive no Brasil. E quando a gente fala que o Brasil é atrasado, poxa, o filme lançou esse aqui um ano depois, né? E esse aqui no mesmo ano. Uau, então chega o rock and roll aqui no Brasil. Praticamente no mesmo momento quando foi criado lá fora, né? E isso aí balançou de um jeito que o filme foi proibido aqui em São Paulo, né? Eu até coloquei aqui do outro lado, né? Que lança o filme em 55, 56, e aí o Bill Haley vem pra cá em 58. Então você imagina a cabeça do jovem. Aqui tá o cartaz aqui do Teatro Paramount, né? Olha só que legal. Então, e aqui tá o autógrafo do Bill Haley quando veio pra cá. O autógrafo do Bill Haley quando ele veio pro Brasil no disco Rock Around the Clock. Incrível.
E vocês podem achar no YouTube, né? Foi filmado pela Record. Então tem essas cenas hoje que possibilitam a gente se transportar no tempo e tentar, principalmente, entender a cabeça do jovem daquela época, que você não tinha nada. E aí começa uma lance da rebeldia, né? O Jânio Quadros proibindo o filme no cinema e tal. Então todo aquele alvoroço e da juventude colocar para fora aquela rebeldia, aquela repressão que até então existia, né? Começou aí, né, pessoal? A história é longa, inclusive logo muito próximo dessa história do Bill Haley, chegaram os discos do Elvis também no Brasil. O Luiz trouxe um disco muito icônico aqui para nós, ele vai falar um pouquinho, né? Que é aquele famoso disco da capa vermelha, que é uma capa... Aliás, é um disco que só saiu no Brasil, né, Ed? Luiz, só pra gente poder entender um pouco também da história do LP. Então, assim, né, pra contextualizar, o Bill Haley a gente pode falar que foi um dos primeiros do rock and roll. A gente tá falando de rock and roll. Sim. Chuck Berry, Little Richard, todo esse pessoal a gente pode classificar como rock and roll, tá? E aí, em 54, surge esse cara aqui, o Elvis, né? Então, um branco caipirão do Mississippi fazendo o rock dos negros, aquela junção do rock, né? E do hillbilly, do country americano. Tá. E aí surge esse cara, né, branco, dançando igual os negros ali, chamado Elvis Presley. Isso sacudiu o mundo. Exato. E quando chega aqui no Brasil em 56, a RCA lança esse disco, que inclusive é super raro e disputado entre os colecionadores, mundo né? afora, né? Chamado de BKL 60, né? Só saiu aqui no Brasil. O que é? O código da gravadora? É o código da gravadora, mas os fãs do vinil sabem, né? Que, na verdade, foi eles pegaram a capa desse single do Elvis, né? E lançaram o LP com essa capa. Então, esse disco, que é o primeiro lançado no Brasil, ele reúne vários singles do Elvis. Sim. E no mesmo ano, né, a RCA lança esses dois compactos aqui também, que aí sim... Essa foto icônica, né? É a capa original do primeiro disco do Elvis, né? Mas em compacto aqui no Brasil, né? Que foi lançado... E influenciou muito, né? Clash, várias bandas nessa capa, né? Mudando aqui as cores e as músicas também. Que legal, tá? Esses são de época de 1956. Tá vendo, pessoal? Só raridade aqui para contextualizar a história do rock and roll, tanto fora do Brasil quanto dentro dele, né? E de um pouquinho depois disso, Luiz, a gente também estava comentando aí nos bastidores a questão da mudança que a bitomania, né? E os movimentos aí da ditadura, infelizmente, deram uma barrada na questão do rock. Tudo mudou, né? Muito, muito próximo uma coisa da outra. Eu acho pode assim, contextualizar isso. Eu acho que também, antes de chegar nisso, se a gente pensar, né, voltar ainda, né, para não pular tanto tempo. Aí você imagina que chega isso aqui no Brasil, os artistas que tocavam aqui tocavam samba, né? Sim. Samba canção, era uma outra, a própria Nora Ney, né? Era samba canção. E aí né? pegam a Nora Ney, que era uma cantora de samba, para fazer uma versão em português de um rock por causa do filme e tal. E aí vão surgindo outros artistas. Exato. E se estende, né? Tem outros artistas, acho que o maior nome acaba sendo a Celi Campelo. Sim. Betinho, seu conjunto, com outro filme que também foi lançado aqui e tal. E aí a gente estende um pouco para os anos 60, já vem invasão britânica, os Beatles, né? A música começa a mudar no mundo, né? Que é a primeira vez que começa... sai um pouco do lado cultura americana e vem uma cultura inglesa para cá. Sim, exato. Muda a música, né? Muda a música, muda a juventude, mas ao mesmo tempo vem uma repressão de uma ditadura conhecida, o golpe de 64, né, cara? Sim. Então, quando você tá mudando, aí vem uma repressão e as pessoas começam a se preocuparem com o que vão falar, com o que vão se vestir, e aí você muda o jovem de novo que estava começando a se soltar. Sim, é uma coisa muito louca. Inclusive, eu já citei isso em outros programas do Trilhas, porque no início do rock no Brasil era bem homogêneo, né? Tinha muita mulher no rock, muito homem no rock, tipo, era bem 50%, assim. E na época da Jovem Guarda, uma música jovem, isso já caiu bem, né? Você pega muito homem, era um movimento bem mais machista até do que o próprio rock and roll, que tinha várias mulheres, a própria Celi Campelo. Sim. É um bom exemplo, né? Porque o irmão dela, que teoricamente seria o grande artista, viu que a irmã era melhor, falou, não, vou investir em você. Então existe, claro, né? O Tony também fazendo esse papel dele muito importante, mas a Celi muito mais até, né? E o rock sempre foi contestador, né, cara? Sim, o rock sempre exato, mexeu. E aí veio uma repressão, né, cara, que eu acho que voltou... Por mais que aconteceram várias coisas e o jovem ainda continuou, né, de uma certa forma, tentando
quebrar essas barreiras, né? Mas o negócio ficou um pouco mais sério. Para quem viveu essa época, eu peguei o final de uma ditadura militar, eu sou de 74, né? Então eu peguei no começo assim, na escola, mas os meus pais foram muito impactados com isso, né? Então escreviam fanzines nessa época, né? Criticando várias coisas e fazendo vários encontros, puxando para dentro de casa, porque você não podia... diferente dos bares, né? Aquela explosão dos anos 80 de danceterias e bares, as coisas começaram a se fechar dentro de casa novamente. Internas, né? Bom, e ainda nessa época nós trouxemos aqui algumas coletâneas para poder também contextualizar, né? Essa fase ainda que a gente chama de pré-jovem guarda, né? Para colecionador é muito engraçado falar pré de alguma coisa que ainda não existia, mas é citado dessa forma, né? Então tem um deles aqui que é importantíssimo, é um disco inclusive fácil de se encontrar por aí, né? É uma coletânea muito importante aí, que é essa daqui chamada O Rock dos Anos 60, né? O que a gente pode falar um pouco aqui, Luiz, a respeito dos conjuntos, cara, dos cantores, eu acho importante assim, né? Aí. Primeiro que a gente fala rock dos anos 60, é o rock dos anos 50, né? É aquele atrasinho, na virada tem razão, da década, né? 58, né? Sim, mais ou menos, sim. Né? Mas eu acho que para quem está começando a curtir rock, né? E eu acho sempre importante voltar atrás e pesquisar as raízes, né? Sim. O fato histórico, a gente estava falando sobre isso de ler, né? E tal. Então eu acho isso importante, é um disco que você acha barato. E esse disco aqui, ele foi... Ele é de 85 e ele foi pensado aqui, montado pelo Tony Campelo, que a gente acabou de falar da Celi. Inclusive aqui, para quem está vendo o escrito, foi o próprio Tony que escreveu na época para o meu pai. Que legal, né? olha Ele escreveu só, quando lançou esse disco, até a data aqui. Uau. Apesar que ele colocou 86, né? E aí traz, cara, Betinho Seu Conjunto, né? O Tony, várias versões. Aqui estão versões do Roy Orbison. Os artistas que a gente comentou, nos anos 50 e 60, faziam muitas versões em português, né? Então, acho que vale Carlos a pena... Gonzaga, Carlos né? Gonzaga, né? Aqui, inclusive, tem o Carlos Gonzaga. Então, acho importante pesquisarem, né? É um disco fácil, né? De você ter na coleção. Sim, e traz esse comecinho. Exato. E um outro, né? Que a gente falou... Esse já não é tão fácil assim, mas se acha. Já é de 89, mas saiu em CD também, acho que pela Bruno Disco, se eu não me engano. Tá? O CD acho que é até um pouco mais difícil de achar. Nunca vi o CD. Tá bem, mas ele foi montado pelo Albert Pavão, que foi outro cantor de época, né? A Meire também. Então, são dois irmãos de novo, né? Tony Celi e Meire e Albert, né? E aí é uma seleção... Os filhos do Teotônio Pavão, né? Que isso. E aqui o legal é que traz coisas dos 78 rotações, né? Então, o primeiro rock, então para quem quer, né? A Nora Ney. Tá, não vai conseguir o 78. Não. O mas Luiz, vai inclusive, achar tá atrás. Se alguém achar, pode acionar a equipe do Trilhas que a gente faz a ponte com o Luiz, porque ele tá querendo o original aí, 78 rotações, né? Isso aí. Então acho que vale a pena, né? Os amantes aí da música, né? Dos discos, se ligarem nesses dois trabalhos aqui. E coletâneas são legais, né? Porque realmente se achar esses discos... de época já é impossível. Em bom estado, então, assim, é praticamente impossível ao quadrado. Então as coletâneas ajudam muito a gente conhecer um pouco dessa história aí do rock no Brasil. E era uma época interessante também, Luiz, que o pessoal construiu os próprios instrumentos, né? Sim. A história do Betinho, do Luizinho e seus Dinamis também é muito focada no pessoal nas oficinas construindo as próprias guitarras, pegavam um violão e colocavam um captador. Era uma coisa assim meio surreal se a gente pensar para os dias de hoje, né? Eu acho que já mostra a criatividade do brasileiro, né, cara? Exato, quando a gente fala que o brasileiro... E a vontade, né? A vontade, cara, a vontade de fazer. Então a gente até comentou o Luizinho e seus Dinamites. Era uma banda que trazia o som do Cliff Richard, né, cara? E uma pena, gravaram um disco, né, cara? Um compacto. E talvez, da minha, assim, modesta opinião, né? Talvez seja uma das bandas mais infernais da época. Sim, eu gosto muito do Luizinho e seus Dinamites. Eu diria que nessa época é o disco mais pesado que tem, mais atual e assim energético. Sim. Luizinho, pelo próprio nome, né? Choque que queima. Choque que queima. É demais. Os Dinamites animal, quando tocam, cara. Exato. Diz que é demais. Que banda. Né? Bom, e aí tudo isso influenciou o seu pai. Acho que é importante falar. A gente vai entrar um pouquinho também nos detalhes do livro, mas a seguir esse caminho do rock and roll já no final dos anos 60, início dos 70 e por aí vai, toda essa trajetória que
que ele desenvolveu. Então, até antes de entrar nisso, Luiz, eu queria assim que se você se lembra, né, dos conjuntos que seu pai participou, mesmo não tendo gravado nada, e se gravou falar, né, para deixar também como referência aqui pro pessoal do Trilhas, desde os anos 60, 70, até chegar no Coqueluche. Eu costumo falar que o que mais me traz assim, lembranças e emoções do meu pai não é nem o rockabilly. Todo mundo conhece o Ed Ted, vocalista do Coqueluche, né? Mas antes de ser o Coqueluche, meu pai sempre foi um apaixonado por sons ingleses, bandas de garagem, som dos anos 60, né? Foi a geração dele. Ele veio com a paixão pelo rádio, então ele escutava o Sossego, né? E vários outros programas de rádio, ele e um amigo e tal. Inclusive esse amigo dele montou um fã-clube dos Ventures na época. Olha só. Então meu pai sempre foi um apaixonado e sempre um cara ligado de ir atrás das raízes. Nossa. Então, por exemplo, curtir Stones, ele ia querer saber, né, quem era o Muddy Waters, quem eram esses caras que influenciaram os Stones, os Beatles, quem era o Carl Perkins, quem era... E aí, né, ele nasceu em 1950, então ele sempre foi um cara que essa não ganância, mas essa curiosidade, vontade, né? Essa vontade de pesquisar. Numa época muito diferente de hoje, não tinha internet, nossa. Né? Quem tinha disco ali, eu até colocava o nome na capa, que era uma propriedade para ninguém roubar aquilo, né, cara? Era um consórcio, né, para comprar o disco. Eu vejo às vezes o pessoal, nossa, por que o cara escreve cagou na capa do disco? Mas é que era uma pepita de ouro, né? Legal, era muito diferente, legal, né? Legal consensualizar mesmo. Do que hoje, né? Então ele teve sempre essa vontade, assim, muito novo, né, de pesquisar. E aí as bandas que me remetem, meu pai teve banda desde moleque. Então, de pequeno, ele participou no programa do Silvio Santos, imitando os Beatles, né? Nem tocava direito. E aí ele teve, cara, os Four Boys, teve os Helkers, teve o Spectral Zuko Carlini, né? Que é uma banda psicodélica. Então, ele foi acompanhando o rock ali. Teve o British Beat com Ayrton Moyarini, né? Depois mudou para Satisfaction. Cara, teve uma banda chamada In Loco, que era mais blues, que era um tal de Ismael que tocava com slide, né? Que legal. Meu pai era um apaixonado por blues, né? Ele costumava falar, se não fosse a música negra, ele preferia ter nascido surdo, né? Olha só. Então ele tinha umas pérolas assim, até chegar no rockabilly, né? Então, assim, a minha infância foi acompanhando Hollies, Animals, Manfred Mann, todas essas bandas dos anos 60, essa invasão britânica, né? Até dar o boom da mudança e do revival do rockabilly. Sim, isso já nos anos 80, né? Final dos anos 80. Que você citou, ele chegou a gravar alguma coisa em compacto? Então, no livro eu falo muito sobre isso, né? Eles fizeram vários shows, né? Tem vários flyers, mas era uma época que ninguém tirava foto. Então, meu pai... Eu tenho foto a partir dos anos 70, tenho foto do programa do Silvio Santos, que alguém tirou, eu tenho essa foto. Eu vi no livro. Né? Tem no livro. E então, assim, eu tenho as fotos das festas que tinham na minha casa, porque os bailinhos, como a gente acabou de falar de uma ditadura, antes disso aí, nos anos 60, 70, as bandas tocavam, as bandas de garagem, né? Os bailes eram de garagem. A minha casa, pequenininho, minha mãe e meu pai faziam baile em casa, né? Então, e essas bandas que eu me recordo da minha infância, né? Sim. E aí já fazendo essa ponte, né, com esse retorno do rockabilly aí dos anos 80, surge o Coqueluche. Aliás, cara, esse disco seu aqui tá novíssimo. Está. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma edição tão nova assim, cara. Uau, olha só. Isso aqui, pessoal, é essencial. Claro que toda essa relação das músicas que a gente tá falando aqui estará na playlist do Trilhas. Você pode escanear esse QR Code aqui para poder escutar. E esse é um disco essencial, né? Essencial mesmo, muito interessante, muito curioso e que marcou muita geração, né? O que você pode falar aqui, Luiz, sobre essa fase, né? Você tinha quantos anos aqui? Cara, então vamos lá. O Coqueluche surgiu no final de 81, tá? Em meados dos anos 70, meu pai fazia as feiras de disco em casa. Então, aquela feira que o pessoal conhece do Tangerino começou no quintal da minha casa. Exato, e ali o pessoal ia com uma sacolinha, não eram lojistas, o pessoal trocava discos, né? Sim. Que conseguia e trocava informação. E ali meu pai conheceu muita gente, cara. E ali... Você lembra desses momentos, dessas feiras? Eu lembro, porque, cara, eu era pequeno e ficava brincando e o pessoal tudo lá. Legal, então eu ficava brincando com um monte de gente, né? E sempre tinha as jam sessions, né? Então meu pai reunia, o pessoal tocava, né? E pra vocês terem ideia, frequentava Tony Campelo, frequentava o Jet Black, eu comentei que lançou um disco, já era na minha outra casa, a primeira começou na Avenida Mandaki.
Então ali, o Sossego, que meu pai era fã quando era moleque, né? Fez a guitarra que meu pai tocou no Coqueluche, deu pro meu pai. Então, ali foi muita gente. Kili Vinil, Luiz da Baratos Afins. Então, ali fervia a música, sim, né? E o Coqueluche, eu acredito, tá? Que quando morreu o Elvis, cara, isso mexeu... Desculpa, primeiro morreu o Elvis e depois o John Lennon, né? Foram duas coisas que balançou ali com todo mundo. E a morte do Elvis trouxe novamente... trouxe o revival de toda a cena rockabilly, começou a falar sobre isso. E a explosão do punk, né? Sim. Então aparece uma molecada de novo, desafiando, né? E voltando para aquele rock básico. Sim. E aí trouxe, né, essa efervescência do rock and roll, né? Sim. E do rockabilly. E meu pai, cara, ele começou com essas coisas de curiosidade, ele já amava Buddy Holly, no Satisfaction ele já cantava música do Buddy Holly, já tocava Carl Perkins, Johnny Burnett. E ele já começou a ficar louco pra... meu rockabilly. Começou a se falar sobre rockabilly, que até então era o rock dos anos 50. Não se falava sobre rockabilly. E nessa época eu lembro que meu pai tinha um amigo chamado Carlos, ele era muito amigo do Kili Vinil. Ele foi em 81, ele foi para a Inglaterra para ver um show dos Rolling Stones. Uau. E aí quem que abriu o show dos Rolling Stones? Essa banda aqui, ó. Os Stray Cats. Detalhe que essa capa está autografada, pessoal. Olha aí. Os Stray Cats abriram o show dos Stones. Esse cara ele era apaixonado pelos Stones. Ele falou, Ed, não era Ed, né? Era o Eduardo. Eduardo, você tá curtindo esse negócio de rockabilly e tal, não sei o quê? Meu pai já tinha umas bandas revival, né? Que já faziam, né? Rock and roll, mas a gente não sabia ainda, né? O que era rockabilly. Que você vai amar. É um tal de Stray Cats. Aí meu pai ficou louco, cara, pra querer... nessa época o Stray Cats também tava começando. Eles são de final de 79 e foi quando eles lançaram esse disco. E ele conheceu porque ele abriu o show dos Rolling Stones, né? E aí, cara, meu pai ficou louco. Falou, cara, eu quero montar uma banda assim. E ele também entregou pro meu pai uma banda que chamava Buzz in the Flyers. Né? Eles gravaram uma música que é o Everybody's Moving, que é do Glenn Glenn. Que essa música virou Conta da Light. Uau, né? Olha que é o rock o azarado. Sabia, que legal. E aí, cara, meu pai falou, cara, eu quero ter uma banda assim. E aí na feirinha ele começou a falar com os caras, né? Que frequentava a feirinha. E o Marco Antônio, que é do Revolution, ele foi tocar nessa feirinha em casa. E ele falou, cara, o cara que tocava comigo, batera, ele curte jazz pra caramba. Troca ideia com ele. E ele tava lá. E aí, meu pai conversando com ele. Aí meu pai tinha um amigo que já tinha tocado também, que tocava baixo acústico, acompanhou Trini Lopes, quando veio pra cá, era um músico profissional, que é o Little Piga, né? Falou, aí os caras piraram e falaram, vou montar uma banda dessa, né? Puta, rockabilly. Aí foram e chamaram o Lelo Cadillac, que tocou no Megatons também, com o Bitão, que tocava em bandas instrumentais, né? Que vinha com essa pegada meio Cliff Richard, Shadows, né? E aí os caras montaram o Coqueluche, que até então ninguém falava sobre rockabilly no Brasil. Imagina. Os caras lançaram aqui o compacto, que acho que dá pra vocês perceberem. É rockabilly. É rockabilly, porque não é rock and roll, era rockabilly. Tá? E aí, cara, a banda sai em 81 e 83 lança esse primeiro compacto pela Baratos Afins, que aí mudou todo o cenário underground, né, de rua aqui no Brasil também. Sim. E aí ele lançou depois, eles lançaram também esse LP, né? Acho que também pela Baratos Afins, né? Isso. Sabe que o LP eu não tenho, eu já tive na minha loja, mas acabei vendendo e claro, me arrependi, né? Mas é um disco também que saiu em que ano? Saiu em 85, né? Então o Lelo sai nesse álbum aqui entre o Bitão, né? Tá. O Billy Bragg, né? Que veio chamar... Que o Coqueluche tinha isso, né? Apelidava, mudava o nome, né? Exato. E aí ele entra na gravação desse álbum de 85, né? Que é o LP do Coqueluche. E até acho importante também, cara, já que a gente tá falando de rockabilly, acho que é legal pro pessoal que tá acompanhando, que de repente não sabe o que é, mas é um termo, o rockabilly é um filho do rock and roll, né? Que é a mistura do country, do hillbilly e com o rock and roll, né? E se a gente puder traçar uma figura, é o Sam Phillips, que é o proprietário da Sun Records, com a cara do Elvis. Então imaginar que o Elvis foi o cara que popularizou o rockabilly,
né? E com o estilo do Carl Perkins. Então, essas 3 figuras, na minha opinião, definem o estilo rockabilly. Muito bom. Né? E batizado esse termo, né, pelo Dewey Phillips, que era um cara que era um DJ de Memphis. Então, quando surgiu o Elvis, que é esse rock caipira, falou, putz, esse cara tem a habilidade de tocar o rock dos negros, que é o rockability, né? E virou o rockabilly. Legal, acho sabia. importante Muito isso contextualizar. Bom, ótimo, perfeito. Muito, muito massa. Bom, e aí, assim, todo esse contato que seu pai teve com vários artistas, né? Obviamente que naquele momento todo mundo era muito igual, porque participavam dessa feira, né? Inclusive, quem não sabe, pessoal, a Feira do Tangerino chegou a ser a feira mais famosa de São Paulo de disco de vinil por muito tempo, né? Inclusive, ela ainda existe, vale a pena pesquisar para poder tomar conhecimento de onde é feita e por aí vai, mas ela surgiu na casa do Luiz Ted como um projétil ainda dessa feira, o que viria a ser no futuro. E nessa época, como você bem citou, o Kid Vinil também frequentava, né? Então, qual foi a relação dele com seu pai? E nesse disco especificamente aqui, que a gente pode falar, né? Que é Kid Vinil e os Heróis do Brasil. Isso. Yes, isso aí. Então, eu também assim, já tive esse disco aqui. O Kid foi um cara que acho que ele deu força pra todo mundo, né, cara? Sim, nossa, um amor de pessoa. O cara, um amor de pessoa que conhecia muito, não só rock em geral, né, cara? Esse cara trouxe muita música, deu oportunidade pra várias bandas, né, na época. E essa amizade que ele teve com meu pai se estendeu, então, assim, nas feiras, nas festas, nos shows, nas gravações. Então, o Kid sempre foi um cara muito presente na vida do meu pai. O próprio nome do livro, né, cara? Que depois a gente vai falar sobre isso aqui. Se conhecê-lo era amá-lo. Foi uma expressão do Kid Vinil quando ele falou sobre o meu pai no dia que ele morreu, né? Então, pra gente contextualizar esse disco, o Kid, ele gravou várias músicas do Coqueluche. Inclusive, tiveram algumas pessoas que até falam, putz, essa música Conta da Light, né, do Kid Vinil. A música é o Rock o Azarado, é que o Kid Vinil gravou como Conta da Light, né? E aí eu conheço como Coqueluche. Lá em casa é o Coqueluche que toca. E aí nesse disco aqui ele gravou 2 músicas do Coqueluche, né, que é o INP Rock e o Rock o Azarado. E depois ele gravou, tem um outro disco que eu esqueci o nome, que ele saiu acho que em CD, que ele tá mordendo um disco assim, de capa branca. Tá óculos, e ele gravou, assim. ele gravou a música do Rock Terapia, que é o Baby Não Vá, e o Buzum, também do Coqueluche. Mas o legal desse disco aqui, que acho que é legal compartilhar aí com os fãs da música, né, que ele foi produzido pelo Roberto de Carvalho, que é o marido da Rita Lee, né? E a curiosidade é que na música INP Rock, o meu pai faz backing vocal com o Roberto de Carvalho. Então estão os dois no backing vocal de uma música do Coqueluche cantada pelo Kid Vinil. Nossa, então fiz questão de trazer várias influências, né, esse álbum aqui para trazer a memória do Kid Vinil aqui também. Legal, ótimo. E aí a gente falou do Stray Cats, né? Pulamos um fator importante também, que é o Guanabetes, que é uma banda também que eu não conhecia. Eu fiquei sabendo pelas nossas conversas, depois eu fui um pouco atrás. E é importante também contextualizar, né? Para que o pessoal possa ouvir um pouco a respeito também da história desse conjunto. Eu acho que contextualizando esses 2 álbuns aqui para entender um pouco de cena agora, né? Saindo um pouco do lado musical. O Coqueluche surge, a banda estourou, os caras abriram o show do Raul Seixas, fizeram uma porrada de show. Se vocês pesquisarem, tem paradas de sucesso na frente do Paralamas, né? Eram muitas coisas acontecendo nos anos 80. E o Coqueluche disputava com eles mesmo. Não tinha outra banda, né? Sim, nesse estilo. Então era uma banda que tocava com um monte de gente, né? Legal. Tocaram com Titãs, tocaram com um monte de artistas que marcaram muito essa época, né? Ultraje, Barão, né? Fizeram uma porrada de coisa. E aí começa, com os shows do Coqueluche, surgiu uma cena rocker no Brasil. Meu pai monta um clube chamado Clube do Rockabilly para começar a promover festas. Isso começa a vir gente de tudo quanto é lugar, fanzine, carta, né? Começa a crescer essa população, né, de apaixonados por Rockabilly, né? E depois esse nome muda para Rock and Roll Clube do Brasil. E aí, cara, estamos em 1989. Isso eu já estava na cena, porque... a partir do Espaço Retrô de 88, eu comecei a frequentar, assim, direto com meu pai, né? Até então não podia entrar nas festas, né? E aí chegou 89, a Stiletto, né? Que era uma gravadora, lançou uma porrada de coisa, lança esse álbum aqui. Caramba, saiu no Brasil, então. Saiu no Brasil, Guanabates, né? Que era uma banda de psychobilly, né? Lançado aqui no Brasil.
E aí os caras lançam aqui o Guanabates e a banda vem tocar no Projeto SP, cara, fazem 2 shows no Projeto SP. Aliás, um show no Projeto SP e o outro foi em Santos. Acho que foi em Santos, se eu não me engano. E aí, cara, isso aqui, pra mim, mudou minha vida, cara. Porque foi a primeira vez que eu saio do ambiente do meu pai pra ver uma banda internacional, com baixo de pau, né? O som comendo. E... num lugar de show, né, cara? O Projeto SP, que tocou, várias bandas, né, cara? Várias bandas. Bate estrutura. E a gente ficou louco, porque meu pai fez uma coletiva, né, até aí com o clube, né? Era a volta de Stray Cats, porque Stray Cats tinha acabado, o Brian Setzer gravou um projeto solo, o Lee Rocker e o Phantom, o Slim Phantom gravaram também um álbum solo. E aí Stray Cats voltam com o álbum que é o Let's Go Faster, não, é o que tem a coroa, né, do gato, é o Bring Back Again, acho que é. Eu acho que é Bring Back Again. Tem essa música, mas eu não lembro se é o... Bom, lança esse álbum. E aí a curiosidade era, putz, Stray Cats, né? E aí os caras eles abriram o show de Stray Cats, estavam tocando junto na Europa. E eles falaram, não, Stray Cats já voltaram com tudo, estão tocando isso e tal, não sei o quê. E aí, cara, em 1990, né, vem Stray Cats pro Brasil. Que inclusive eu peguei, né? Na época teve o show e eles fizeram 3 shows também no Projeto SP, e o pessoal fez uma festa, né? E o Brian Setzer foi, eu fui na coletiva. Puta, cara, foi do caralho, eu fiquei doente, cara. Se aqui eu tava assim, sei lá, na dúvida se eu ia curtir isso, aqui... Mudou sua vida, aí eu falei, cara, descolori cabelo, era moleque, cara, eu queria ser o Brian Setzer, né? Legal. E eu acho que isso mudou, cara. E mudou assim, porque a gente tem, quando traça uma cena rocker, podemos falar que a primeira fase vai até 89, né? Então, dos pioneiros de cena, né? Da galera, né? Que fazia as festas, as bandas e tudo mais. Em 89, morre o Billy Gatto, que era uma figura muito presente de cena. Então, ele era vocalista dos Grilos Barulhentos na época. E depois do show de Stray Cats, ele sai desse show e sofre um acidente na 9 de julho e morre, cara. Ele e o baterista do Vera K, que é o Renato, morreram super jovem. E depois daquilo, com a vinda de Stray Cats, muda a figura da cena rockabilly no Brasil, né? Começa a ficar mais popular, começa a criar novela Estúpido Cupido, aí Miquinho, novela Bambolê. Aí muda a cena e começa a vir um monte de gente que estava vindo pelo modismo, né? Tá, começa a mudar um pouco essa cultura underground aqui no Brasil. E aí tem mais alguns discos aqui, né? Bom, aí nós já entramos na fase que aqui... você também começou a fazer música. Né? Não, aqui ainda... Eu até pulei, que aqui a gente falou sobre o Billy Gatto, né? Sim, Então, aqui em 89 e 90, também lançado aqui pela Devil Discos, lança a primeira coletânea, né, de Psychobilly no Brasil. Então a gente tem os Cães Vadios vindo do ABC, lançando um subgênero aí do rockabilly, né, em meados dos anos 80, né, com o surgimento do Cães, surgiram várias outras bandas depois. Que aí vem o rockabilly com punk, né? Uma fusão do rockabilly com punk. E aí eu trouxe essa coletânea porque marcou muito a época. Então, com bandas, Cabili, Kryptonitas, que é do Ricardinho Cunha, que é muito amigo do Sérgio Barba. Né? O Cães e a Grande Trepada do Rio de Janeiro. Né? Então, eu trouxe isso e foi um álbum em memória, né? Tá até aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ao Billy Gatto. Então, que fecha esses anos 90, a primeira fase. E muito próximo disso também tem aquele CD Sai Correndo, ou não? Não, aí depois. Depois. Então, aqui, assim, fechamos o começo da cena rockabilly, rocker, né? E pegando também, contextualizando com a cena psychobilly. Legal. E aí tem esse disco aqui que eu, sinceramente, não entendi muito bem, mas eu quero que você nos conte. Você tá na capa aqui. Isso. Olha aqui, ó, novíssimo. Novíssima onda. E isso aqui, imagino que seja um disco difícil de aparecer, né? Porque Secretaria do Estado da Educação. Olha só, completamente meio independente no sentido de ter um selo fabricado mas lançado de forma independente. Conte um pouco pra gente aí, cara. Então, ainda falando sobre os anos 89 e 90, né? Que eu falo que aí começa a minha história dentro da cena rocker, né? Rockabilly e psychobilly.
né? Então essa paixão do meu pai, né, de ver desde moleque, cara, desde criança, ver essas coisas acontecendo, sempre me liguei muito de visual, né? Então o pessoal vinha, minha mãe, cara, eu falo que sem minha mãe, acho que nem tinha existido a de TED. Você imagina, 3 crianças, cara, e minha mãe sempre recebia um monte de gente. Difícil. E eu sou da Zona Norte, onde nasceu o punk e o rockabilly. Sim. Então minha casa era desde cara com moicano, cara com topete, tinha de tudo. Sim. Então você imagina um pai de família, né? Com 3 crianças e minha casa era festa todo fim de semana, cara. Então, é que aí acho que veio um lado hippie, né? Do meu pai e da minha mãe. Porque era o lado de, tá Sim, tudo bem. 60, que senão, né? Já cara... passamos por isso. Que senão não tinha acontecido. E aqui realmente começa a minha história, porque... comecei meio que copiar meu pai, né? Aqui tô eu, né? Do lado tá o Deni jovem. E o Eric, que eram filhos do Ló, que tocavam com meu pai no Rock Terapia, né? Então, com o final do Coqueluche, no Rock Terapia, não só no Rock Terapia, mas o Ló, ele vem das bandas de garagem do meu pai. Então, a primeira banda do meu pai, que chamava Four Boys, era com o Ló. Então, teve várias bandas, né? Então, eram meus vizinhos e amigos de infância, a gente começou a copiar nossos pais. E a gente montou uma banda. O Fleury, que hoje é comandante de aviação, né? Trabalha em companhia aérea, né? E era um baita no músico baixista, né? E a gente começou a bandinha e disputamos concursos interclasses no Matão, que é um colégio da Casa Verde, né? Colégio que existe até hoje. E ganhamos esse campeonato de alunos. Eu tinha 15 anos. Como a gente ganhou, saímos... Bait of the Garage, era Bait of the... Total. Schools. A gente tocou, abrimos com o Pipeline, tocamos a versão do Roberto Carlos lá do The Wonders. Eu sou do tipo que não gosta de casamento, né? Demais. E que a gente tinha uma gangue chamada The Wonders nessa época, né? Andava com pet, né? Andava visual 24 horas por dia. São Paulo era perigoso, viu? Nos 80 e 90 era gangue pra tudo quanto é lado. Aquela forma de sobreviver, cara. Exato. Era a forma, então você tinha que ter uma gangue ali pra você ter mais gente, ou pra apanhar, né? ou pra dar medo. E aí a gente gravou a música O Lindão em homenagem ao Billy Gato que tinha morrido. Legal. Tá? Então aqui a gente colocou, né? The Billy Gato em memória, né? Grupo Cadillac, que o cara escreveu até errado aqui. Cadillac, era Cadillac. Normal, né? E aí saímos da capa e gravamos essa música com os outros alunos. Então eu falo, se eu fosse famoso hoje, isso ia valer muito dinheiro, cara. Mas como eu não sou, não vale nada, acho que vocês acham. Mas você tem ideia da qualquer prensagem? sebo. Eu nunca vi esse disco, cara. Se eu visse, sem dúvida cara, eu pegaria só por conta da capa. Eu já vi, inclusive na Feira do Tangerino, tinha um cara vendendo. Vou atrás desse disco, legal. E ele, assim, ele é uma coletânea, tem outros conjuntos ou são cara, só alunos de escola, então tem alunos desde 9 anos de idade, 10 anos legal, cantando, né? Muito legal. E a gente cantando essa música, O Lindão, que é a versão de Honey Dawn do Carl Perkins. Sim, muito massa, Legal. Bom, e aí entramos, né? Vamos falar um pouco também da coletânea, eu comentei do Sai Correndo, do CD do Coqueluche. É legal para também contextualizar, porque aí nós já entramos também na parte do conjunto do Luiz, que é o conjunto que ele, sim, é mais famoso, né? Acredito eu, de toda a sua trajetória. Essencial, até comentei com ele, tinha um amigo meu, manda até um abraço pro Juliano Guin de Jundiaí, tá acompanhando o Trilhas Podcast que eu sei, e ele já conhecia o conjunto, ele pedia pra eu comprar os CDs na Barata Safins, que ele mora em Jundiaí, a gente estudava juntos na faculdade, e vou deixar o dinheiro com você vai lá e compra pra mim. Foi aí que eu tomei conhecimento tanto dessa coletânea, Sai Correndo, porque eu acabei comprando uma pra mim também, porque eu gostei, né, das letras e todo o contexto, assim como também os CDs do The Cranks, né? Então é legal também entender como que começou essa banda e também apresentar pra gente os CDs aqui que o The Cranks lançou até então. Então assim, como eu comentei, quando eu vi o Guanabates, cara, eu descobri que tinha um outro link aí, não só o Guanabates, mas o Meteors, né? Uma banda de psychobilly inglesa. Eu descobri que tinha esse outro link, né, com o rockabilly, que era o lado punk. Então você imagina, para um adolescente que quer escutar só cacetada, quando eu vi que tinha um estilo dentro do rockabilly que era mais rápido, falei, cara, isso é minha cara, né? Que aí você tá com Ramones, um monte de coisa acontecendo. Falei, caramba, que é isso? Que loucura. Aí topete maior, né, cara? As roupas já toda... Aí era tudo que eu falei, meu... até então eu tava copiando meu pai, né? Fazendo rockabilly e tal, não sei o quê. Mas eu queria ser eu, cara. Queria, tipo... Lógico, apaixonado por rockabilly, mas eu queria diferenciar de alguma coisa. E aí eu fui, de cabeça nessa cena psychobilly, né?
E aí o Crentes, cara, surgiu, a gente tinha que participar de um... Inclusive o Roadrunners, a gente tava conversando aqui, né? Sobre o Roadrunners, uma outra banda de rockabilly. A gente foi participar num evento no Clube das Bandeiras com o Roadrunners. E a gente tinha que ter um nome, né? E aí, não sei o que, tal. E no outro dia de manhã, tocou a campanha de manhã cedinho. Era os Testemunhas de Jeová, né? Que tocava a campanha de casa. Meu pai, puta, atende essa campanha que essa hora só deve ser crente, né? Aliás, por que vocês não colocam o nome da banda dos crentes? Só que aí, cara, a gente colocou com K, porque não significa nada. E Crentes lembrava Cramps. Porra, a primeira coisa que eu pensei, cara. Cara, tá aí, né? Pô, perfeito. Os crentes. Cramps, né? Cramps, e aí tem várias histórias com isso que inventaram. Os crentes, os devotos. Legal. Nossa, eu apareci, tocamos junto, quase fomos proibidos de tocar. Deu um monte de repercussão. Excomungado pela Igreja Católica. E aí começamos a fazer isso. E eu comecei até então, que eu tocava as covers, o meu pai fazer música, né, também. E aí comecei a escrever as letras, cara... Apaixonado por terror, por filme do Zé do Caixão, por tudo porcaria, cara. Era um prato cheio para um monte de coisa, né, cara? E aí começamos a tocar, né? Começamos a fazer, tal. E quando a gente gravou a primeira demo, que inclusive saiu no Sai Correndo, né? Aqui uma curiosidade que eu acho que a segunda mistura com Cães Vadios, né? Inclusive a capa feita pelo Hulk, que é o vocalista do Cães Vadios. Mas aqui mistura uma segunda geração de psychobillies, né? Que é o que estava acontecendo no começo dos anos 90 aqui no Brasil. Então tem os Elvis Presley de Curitiba, os Mongoloids, que inclusive foram os caras que propiciaram esse CD, que é o pessoal que era de Santa Isabel, né? Os Crápulas de Curitiba, né? A nossa banda e o Maniac Rockers de Londrina. E aí juntou um monte de banda, de apaixonado por psychobilly, né? Com um negócio de terror. Puta, vamos fazer um álbum. Né? Tinha já o LP da Devil Party, que foi o primeiro vinil, e esse é o primeiro CD nacional de psychobilly brasileiro. Exato. Né? Uma baita referência. Aliás, pra mim, que não conheço tanto a cena, vou falar, não a única referência, mas assim, longe da segunda, a principal, né? E o próprio nome é muito curioso. Né? Sai Correndo. Sai Correndo, né? É muito bom. Mano. Que é o legal do Sai Correndo com Psycho Horrendo, né? Então é uma mistura do filme de terror, Sai né? Correndo. Gwen, essa você não sabia, acho. Hein? E aí, cara, isso aqui abriu porta para muita coisa pra gente. Então, o que eu tenho a comentar, a gente tocou no Festival do Clube das Bandeiras, conhecemos o Mongoloids, e aí os caras chamaram, né, as bandas se juntaram para fazer esse CD. Isso aqui abriu as portas pra gente tocar em Curitiba, no evento que era o segundo Psycho Fest, que hoje é o maior evento de psychobilly que tem na América do Sul. Hoje tem o Psycho Carnival, eles estão na 27ª edição. Uau. Então a gente tocou em 96 lá e de lá pra cá tocamos muito. E quando o Kalanka escutou isso aqui, ele falou, cara, eu quero gravar vocês. A gente nunca tinha entrado num estúdio assim pra gravar. E aí o Kalanka, né, pra quem não sabe, o proprietário da Baratos Afins, lançou o Coqueluche, né? Sim. E aí ele falou, cara, eu quero lançar vocês. E tem mais, o Kalanka, como todos sabem, ele não gosta de CD. Ele sempre foi um cara que, né, desde a época que o pessoal não queria mais saber de vinil, ele não queria nem ele falou, não quero essa mídia e tal. E o primeiro CD que ele lançou, que ele falou, agora não tem mais jeito, vou ter que me render. Foram os Crentes. Uau, não sabia dessa história. Foram os Crentes. Cara, porque tem muito CD lançado pelo... Sim, mas foi a primeira banda que ele lançou em CD. Que legal, olha só, 001. Aí ele produziu, deu a cara dele, né, e tal. Gravamos músicas do Coqueluche também, do Rock Terapia, músicas minhas. E ele, cara, se empolgou pra caramba com a banda, foi uma puta curtição e tal. A gente gravou no ano que a gente ia lançar esse CD, meu pai faleceu. Ele gravou a música aqui, né, no disco com a gente, que é uma versão do Drink That Bottle Down, do Stray Cats, que chama Meu Corpo Entrou no Seu, né? Que foi uma música que ele fez na época do Rock Terapia. Então ele gravou com a gente tava planejando lançar esse CD com um show do Coqueluche no Café Piu Piu, que era um lugar que o Coqueluche se apresentou várias vezes, a gente estava tocando muito lá, né? A molecada que ia ver a gente. E não deu tempo dele fazer junto, cara. Mas saiu a gravação no CD? Saiu no CD. Legal, então ele gravou, ele chegou a ver o CD. Nossa. No dia que ele... Meu pai faleceu de aneurisma, né? No dia que chegou a caixa do CD, que ele até pegou uma caixa para levar pro trabalho, né? E falou, puta, eu vou levar lá para entregar pro pessoal, tal, não sei o quê. Ele se sentiu mal
foi internado e de lá Puxa, faleceu. Muito chato, bom, de qualquer forma você conseguiu, né, apesar de todos os pesares e também de algumas forças externas e pessoas, né, assim, impulso, digo, lançar esse belíssimo livro. E que o que diz a lenda, você está entregando esse livro aqui para o estudo do Trilhas, é isso? Isso, esse vai ficar de presente Fabrício, aí para vocês. Espero que os próximos consultem. Tem muita história legal, né? Uma pincelada disso que a gente tá falando e de outras coisas, porque contextualiza não só a história do Ed, mas dessa transição do rock desde os anos 50, né? Traçando paralelamente com a história do Ed desde os anos 50 até hoje, né? É um livro, pessoal. Eu ainda nem tive tempo, peguei um para mim, claro, né? Nessa conversa que eu falei inicialmente como eu conheci o Luiz, mas não tive tempo ainda de ler a fundo. Tem muita informação interessante aqui. É uma divisão muito legal que ele faz da forma dos capítulos, né? E colocando detalhes assim, muita imagem de flyer, de capa de disco, de foto mesmo da própria família, né? Do que ele tinha guardado lá junto com o pai dele. Então, assim, é até difícil entrar no detalhe do livro em si, porque é muito conteúdo. E o contato do Luiz vai estar nesse vídeo para que você também tente adquirir, né, se estiver disponível, esse livro junto com ele, porque vale muito a pena para você, como ele mesmo falou, não conhecer só a história do Ed Ted e do Coqueluche, dos projetos que ele participou, e sim a história do rock no Brasil, que isso que é muito importante, e também das feiras de disco de vinil, né? E todos esses encontros que ele citou. E a frase aqui, né, do Kid Vinil, conhecê-lo era amá-lo. Agora, tem um detalhe desse livro que me chamou muita atenção, que acho que é legal a gente falar um pouco, depois também falar dos desafios em lançá-lo, que é a história dele com o Raul Seixas, né? Isso. Que você comentou. Se você puder dar uma pincelada, assim, de como se deu esse encontro, acho que é importante. Então, assim, eu conto sobre isso, inclusive tem no livro do Raul que saiu, conta também uma passagem dessa. Eu depois fui atrás. No livro do Raul ainda tem umas coisas que não são verídicas, né? E depois eu fui atrás, né, para saber. Então tinha umas informações que eu acho que quem passou na época... O livro, lógico, não foi escrito pelo Raul. Esqueci o nome agora do cara. Eu esqueci o nome dele agora. Tem vários livros do Raul. Mas é o que era muito amigo do Raul lá. Eu conheço ele. Esqueci agora, cara. Ele era amigo do meu pai. Não. Também ele era novo e tal, eu não lembrou. Mas o que eu trago aí, o Raul, ele começou... Teve uma época que ele tava gravando aquele álbum, que é um de capa branca, cara, que é da Estação, não sei o quê. Metrô, isso. Ele começou a frequentar a galeria do rock e tal, e como tinha um monte de imitações do Raul, ninguém achava que era o Raul mesmo que tava lá. E ele começou a ir na Baratos Afins. E uma dessas idas na Baratos Afins, o Luiz Calanca mostrou pra ele o Coqueluche. E ele falou, cara, o que é isso? Ficou louco, né? Liga pra esse cara agora. E o Luiz ligou pro meu pai. Meu pai tava trabalhando, meu pai era administrador de empresas, né? E falou, cara, tem um cara que quer falar aqui com você. Aí ele, bicho, Aí ficou, aí meu pai não acreditava, né, cara? Aí ele falou, não, que eu quero conhecer e tal, não sei o quê. E aí marcaram de ir na casa do Raul. E aí foram a banda lá, e o Billy Black contava, o Bitão e o Jeep Willis contavam muito sobre isso, que eles foram, o Raul jogava um monte de livro e disco e tal, e não sei o que, e punha som. Aí começou a falar de um monte de projeto, não, que vocês vamos colocar a banda de apoio aqui pra tocar, né, pra abrir e tal, vocês vão tocar junto. Aí começar a falar, daqui a pouco virou do lado e dormiu no ombro dos caras, cara. Não. E aí eles armaram um show. Eu tenho esse show gravado, que o técnico de som que tava na mesa me passou. Caridade. E aí fizeram o primeiro show que foi, acho que o da Fofinha, não lembro qual agora. Segundo aniversário da Fofinha, que foi no Palmeiras. Coqueluche abriu. Eu tenho a gravação em áudio do Coqueluche, depois do Raul, que foi um puta num show, e marcaram o segundo. O segundo, o Raul tava tão louco, cara, que ele não teve o show do Raul Seixas. O Coqueluche tocou acho que o terço, né? Tocou um monte de banda. Sim. E na hora do Raul, o Raul não apareceu. E meu pai depois, pessoalmente mesmo, foi conhecer o Raul, porque, cara, o cara tava balão na hora de tocar, é daquele jeito, né? E ele não foi na casa do Raul. Meu pai foi conhecer ele pessoalmente na Feira do Tangerino. Cara, que aí eles se abraçaram, Raul já tava bem debilitado. O Raul já foi na Feira do Tangerino. Foi na Feira do Tangerino quando era na Matias Aires. Eu tava nesse dia. Eu tava. Que legal.
era o Tangerino, fazia com o Fernando também, tinha Golden Hits lá, se eu não me engano. Sim. E aí se abraçaram, bateram um puta num papo, mas pra você ver, fizeram o show junto, mas no show não se conheceram, cara. Conheceu curioso, só a banda, né? E aí eu trago essas curiosidades pra dentro do livro. Sim, Luiz, assim, pra lançar esse livro, imagino que o desafio foi enorme, tremendo, né? Quais são os pontos altos e baixos de se lançar um livro no Brasil, né? Cara, aí tem várias coisas, né? Primeiro, assim, eu nunca imaginei que eu ia lançar um livro. Eu não sou um escritor, né, cara? Sou apaixonado por música. Teve um fator primordial que meu pai escrevia diários. Então tem vários diários na minha casa. Legal. E tenho várias pastas, recortes, anotação dele, anotações de quando ele era criança. Então, assim, parecia que ele deixou pronto, precisava só alguém para escrever. Que legal. Eu tinha tentado fazer um documentário em vídeo, entrevistei um monte de gente que conviveu com ele, mas não consegui. Na hora que eu vi a enxurrada de informação, eu falei, cara, não vai ter como fazer isso. Primeiro que eu preciso de dinheiro, preciso de ajuda, né? Sim. O roteirista e tal, porque eu começo a misturar o lado pessoal, né? E aí foi um casal de amigos em casa, que ele tem uma editora, faz livros pessoais, ele fez o livro do Rick and Roll, né? E aí ele falou, cara, é um pecado, né? Você ter todo esse material e tá parado. Aí começou a misturar uma preocupação que eu tô ficando mais velho, meus filhos não têm interesse, né, pela história, eu tô vendo uma geração que não tem interesse. Aí eu falei, puta, se eu morrer, isso vai pro lixo, né? Eu falei, eu não sei quem que vai continuar, vão pegar e vão jogar fora. E aí o cara falou, vamos fazer um livro, tá? Hoje não precisa fazer uma tiragem grande. Você pode fazer a tiragem de 300, 200, 300 cópias. Eu falei, opa, aí já é mais fácil, né? Aí ele falou, você tem essas alternativas e tal, mas por que você não faz um financiamento coletivo? Que até uma sugestão aqui para quem tem um projeto, alguma coisa, tem várias ferramentas, você escreve o projeto, né? E coloca lá um objetivo e tal, e tenta, né? Então, assim, eu lancei, né, numa ferramenta, eu posso até falar aqui via Catarse, né? Mas tem outras, pode ser que tenha outras mais em conta. E comecei a escrever, cara. Foram dias e noites escrevendo. E eu trabalho com marketing, publicidade, então não era só o escrever, era toda a preocupação de memória, de ler, de pesquisar, de trazer fotos. O que mais me doeu foi mexer em foto, que, cara, mexe em foto, aí te joga na memória. Total. Então, foi várias, assim, momentos de parar, de chorar, de falar, puta, fudeu, entendeu? De não sei se eu vou conseguir continuar. Aí minha namorada, a Cris, né, que é praticamente minha esposa, hoje me apoiando pra caramba, você vai, a gente vai te... então, assim, minha mãe também, então... E é você com você, cara, quando você tá escrevendo, só que assim, é escrever, é foto, é nome, cara... ficha técnica. E aí, só que eu falo, hoje também, eu sou um cara até que... A gente tem que trabalhar com as ferramentas que vão... assim, com a tecnologia de hoje, né? Então, a parte, por exemplo, dessas ferramentas de IA me ajudou a organizar, cara. Porque eu comecei a colocar porque eu não quis só escrever, então eu coloquei show do Coqueluche, pegava jornal do dia tal, saiu na Folha, saiu no Estadão, saiu não sei o quê. E na hora que você joga numa cronológico, isso te organiza. Sim, então isso me ajudou, né, nessa parte. Sim. Que seria impossível, cara. Porque assim, eu comecei a falar sobre o livro em março, e final de outubro o livro saiu. Cara, não deu nem um ano. Rápido. Foi super rápido. E também todo mundo, né, cara? Então, assim, o Carlos, né, que é da editora, a Cris, né, Escudeiro, a Cris, minha namorada. Então, assim, juntou várias pessoas, né? Eu acho que energia positiva atrai pessoas bacanas, né? Exato. É por isso que a gente está aqui, né? Mantendo esse papo. Isso. Luiz, e como é que o pessoal faz para adquirir esse livro? Se você quiser passar os contatos, né? Então, assim, como eu falei, a gente já foi esgotada a primeira edição, né? A gente fez 400 cópias, esgotou. Aí eu fiz agora mais 200, eu tenho mais uns 20 livros, acho que nem isso, uns 15 livros. Até esse programa talvez talvez vai para uma terceira edição, mas pessoal, me procura no Instagram, Luiz Ted, Luiz com Z, Ted com 2 Ds e Y, né? Sim. Facebook, né? Vocês podem me procurar por lá. E aí me manda mensagem e tal. Eu mando para casa, quiser retirar comigo. Então, eu acho que a internet, né, facilita esse tipo de troca aí. Sim.
Bom, Luiz, assim, agradeço imensamente. Se deixar por nós aqui, a gente fica falando até amanhã, volta pro início, né? E vai falando. Então, assim, fica aberto, inclusive, o convite para a gente poder, talvez, traçar outros projetos aqui junto aos estúdios do Trilhas Podcast. E é isso aí, pessoal. Vocês vão adorar essa playlist. E, mais uma vez, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e divulguem para que eu possa continuar chamando junto à equipe do Trilhas pessoas tão legais quanto o Luiz aqui para contar a história belíssima, tanto do rock quanto da música brasileira em geral. É isso aí, então, Luiz. Agradeço mais uma vez a sua presença aí. Obrigado a todos, obrigado aí pelo convite e me inscrevam. E também, só avisando, eu tenho uma outra banda que é o Run Devil Run. Começou bem comigo falado, e com Ronaldo, Guitarristas dos Inocentes. Essa banda continuou, né? Então, o projeto que eu tenho hoje, a gente faz vários shows. É uma banda que mistura rock and roll, rockabilly, psychobilly. Então, vamos nessa e continuamos esse legado. É isso aí. Isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez e até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau!